Olá, estamos tratando agora especificamente da intervenção, da solução. Nós já vimos essa solução de forma mais genérica, de maneira mais geral, e os elementos que a compõem também de forma bem geral. E é claro, podemos conversar sobre isso observando parágrafos conclusivos que foram mostrados. Porque a redação, ela precisa ser passada para o aluno nessas partes, nessa divisão. Mas que o conhecimento dessa estruturação também seja passado para ele. Então, eu tenho, no início do meu texto, parágrafos introdutórios, formas de iniciar o texto. E é claro, o papel do professor é passar isso para ele. Então, existem formas de começar o texto, de introduzir, exatamente. E depois, existem parágrafos de desenvolvimento. São parágrafos que configuram tese, são parágrafos que confirmam uma tese, parágrafos que negam a tese, parágrafos que comprovam o que está sendo dito. E aí eles vêm numa tipologia, a partir dos argumentos. Eu posso ter um parágrafo desenvolvido com um elemento cronológico, ou seja, histórico. Eu posso ter um parágrafo contrastivo, eu posso opor ideias, eu posso opor lugares, eu posso opor práticas. Então, observe-se isso, que a tipologia dos parágrafos vai ajudar então ali nessa construção do desenvolvimento. E é claro, no final do texto, eu tenho o quê? Parágrafos conclusivos. Então, eu posso ter um parágrafo conclusivo que é recapitulativo, exatamente aquela ideia de trazer o tema de volta, trazer a tese de volta, ou seja, de reafirmação. Eu posso ter um parágrafo realmente interventivo, ou seja, que propõe uma solução efetiva, uma solução a curto prazo ou longo prazo, mas lá está uma solução, num parágrafo que é conclusivo. Então, foi isso que aconteceu até agora. E aí nós estudamos cada parte devidamente, mas num sentido mais genérico. Então, professor, quando se trata de passar para o aluno as partes do texto e os tipos de parágrafos que o compõem, eu ou você acabamos colocando para o nosso aluno a maneira de escrever que o vestibular espera, que o Enem espera. E isso tem, nessa nossa prática, um resultado, não digo quase que imediato, mas um resultado que vem ao longo de poucos meses, de um aluno que conhece as partes do texto, que sabe os tipos de parágrafo que pode, que deve, que vai usar. Essa consciência sobre o ato de escrever é importantíssima. Porque como é que eu elaboro, como é que eu produzo o gênero textual? A partir de uma situação dada, como a UES. Mas, no Enem, a situação dada, a partir de motivadores, leva ao artigo de opinião. Então, é por isso que todos os alunos precisam compreender o artigo de opinião nas suas partes, na sua estruturação. Feito isso, então esse aluno tem noções de introdução, de desenvolvimento e de conclusão. E ele consegue pensar o texto na sua totalidade. É isso. Consegue pensar o texto na sua totalidade. Partindo desse princípio, o aluno às vezes nem repara, chega a ser algo inconsciente. Ele passa a dominar as competências que o Enem cobra. Então esse aluno escreve preocupado com a estrutura, se o texto dele tem uma tese, se ele está abordando o tema direitinho. Pode olhar, competência 2, tempo todo, tema e tese, a estrutura do artigo. Esse aluno passa a se preocupar se aquilo que ele está dizendo, se é senso comum, se aquilo que ele está escrevendo em defesa do ponto de vista dele, se funciona. Competência 3, a argumentação.
E aí, esse aluno vai perceber que os parágrafos que ele escreveu precisam estar conectados, competência 4. E esse aluno vai entender também que lá no final, o último parágrafo é um parágrafo que corresponde à solução do problema que ele vinha discutindo. A compreensão dessa totalidade estrutural, então, é o domínio por competência. Por isso, devemos investir nessa compreensão das competências. A competência 5, então, é a intervenção ou a solução. Em se tratando da conclusão, que é no caso específico do Enem, que trabalha com a noção de problemática, com vistas a uma solução, o candidato que não está conseguindo vislumbrar uma solução para o problema discutido, ele pode, por exemplo, pensar só nos agentes. Quem que pode, de alguma maneira, solucionar aquele problema? Vejamos a questão do crack, escrevendo-se assim: por conseguinte, quem primeiro deve lutar contra os malefícios do crack é o próprio usuário, conscientizando-se de que precisa do auxílio de especialistas. A família ajudará com diálogos e compreensão. E esta preocupação deve ser extensiva às escolas, que devem implementar projetos de prevenção ao uso de drogas no ambiente escolar. Mas nada disso surtirá efeito se o governo não transformar o tráfico de drogas em crime hediondo. Observe que é um parágrafo que, de alguma maneira, parece que ele usa uma fórmula. Qual? A de destacar os agentes, as suas ações e os meios utilizados. Se a gente observar esse parágrafo sobre crack, diz imediatamente que a pessoa deve se conscientizar, que o indivíduo deve se conscientizar enquanto usuário de crack e perceber que precisa de ajuda. Então já guardemos aqui essa pessoa, o indivíduo. No mesmo parágrafo diz que a família deve ajudar. A família deve ajudar o usuário com o quê? Com diálogo, com compreensão. Observe que é um segundo agente. O próprio indivíduo, agora é a família. De maneira escalonada, chega-se à escola. O papel da escola, criar projetos de prevenção. Já vamos para um terceiro agente. A escola vai ajudar de alguma maneira quem? A família. Observe-se que é normal, é natural compreender escola e família como parceiras na resolução de problemas. Depois, diz aí, que nada disso surtirá efeito se não houver o apoio do Estado, o apoio do governo. Porque o governo precisa legislar, criar então uma lei que torne o tráfico de drogas um crime hediondo. Observe que neste parágrafo nós temos aí o quê? Nós temos aí solução. Ele é um parágrafo conclusivo, ele apresenta a solução e aí nós temos 4 agentes: o indivíduo, a família, a escola e o Estado. Nesse sentido, fica parecendo mesmo que existe uma fórmula para solucionar o problema que foi discutido, que é o do crack. Mas, para a compreensão, então, dessa fórmula, é preciso observar o seguinte, que quem usa essa perspectiva, né, de fórmula, de modelo, é exatamente aquela pessoa que não tem o costume de escrever, que não domina esse ato de escrita que o Enem prevê com uma solução e as suas partes ao final. Essa pessoa, então, quando ela vai partir para a solução, ela precisa pensar isso. Ela precisa pensar isso. Por quê? Porque essa fórmula, né, entre aspas, ela não representa o cumprimento desse parágrafo com perfeição.
Essa pessoa percebe que não resolverá a problemática só com aquilo ali. Essa pessoa percebe a sua limitação. Ela acaba, de alguma maneira, colocando o seu juízo de valor ao final. Mas pensar esses agentes já ajuda, já muda. Pensar isso como uma fórmula é para a pessoa que, de alguma maneira, tem a dificuldade de solucionar. Mas já os alunos que têm essa prática de redação melhor, eles lembram que eu preciso, então, desses agentes, que é como se houvesse ali uma fórmula para solucionar. Mas essa solução precisa estar articulada com o que foi dito. Não é algo solto. Não é algo solto. Então, se, observa agora, lá no meio do meu texto, na discussão, eu coloquei que o Estado parece omitir-se, que o Estado não investe em políticas públicas contra determinado problema, o que é que vem agora ao final? Necessariamente o Estado, necessariamente o poder público ou o governo, ele agora está implicado na solução. Por quê? Porque eu disse que o Estado não havia feito nada. Então é como se, de alguma maneira, aquilo que eu disse lá no desenvolvimento voltasse ao final. E o que antes era um problema, né, um elemento causador, surge no final como proposta de intervenção. Colocando de novo em termos, se o aluno disse lá no meio que o Estado se omite, no último parágrafo, o Estado vai agir. Se lá no meio eu disse que não há verbas para determinado problema ser solucionado, ao final vem então a questão do dinheiro. Isso se chama articular a argumentação com a solução. Por conta disso é que se pensa que, de alguma maneira, eu tenho que obedecer esses elementos como se fosse um tipo de fórmula para a solução. É possível pensar assim. E eu ainda amplio essa noção, não é, de forma ou fórmula interventiva, amplio quando nós podemos pensar o seguinte, de forma crítica. O indivíduo pode solucionar algo? Pode. A família pode ajudar a solucionar? Pode. O lance é o quê? O que a família pode solucionar? Ou o que o indivíduo sozinho pode fazer? Existe o papel da escola, que com certeza é interventivo e ajuda a solucionar problemas. Existe o papel do Estado. Mas nós esquecemos até uma coisa importantíssima, que é o papel do terceiro setor, que normalmente a gente chama em redação de ONGs, as organizações não governamentais. Elas também podem fazer e elas têm feito solução ao longo do mundo, no Brasil, para problemas específicos. Veja o caso das ONGs ligadas à questão do meio ambiente, como o Greenpeace. Existe o problema ambiental e existem pessoas, voluntários, inclusive existe verba às vezes para isso, para lutar contra os problemas ambientais. A questão dos canudos de plástico que vem sendo proibido na maioria dos estados como uma forma de quê? De interferir na realidade ruim, porque aquilo vai parar no mar, vai parar lá na água de alguma forma, e os animais, principalmente os de pequeno porte, acabam morrendo por causa de canudos. Então existem entidades, ou seja, o terceiro setor, ONGs, instituições que são não governamentais, que ajudam a interferir nisso, que tentam resolver esse problema. E isso deve ser incentivado. Colocar isso de forma crítica é perceber que existem 5 elementos prováveis numa intervenção. Um indivíduo, falaremos mais sobre eles, um indivíduo, a escola, a família, a sociedade e o Estado.
e cabendo crítica a cada um deles. No caso do crack, como uma pessoa que é usuária de droga, e o uso de drogas, no caso o crack, por exemplo, já colocado pela OMS como dependência química, como uma doença mesmo, como é que a pessoa que está doente vai se conscientizar que precisa procurar ajuda? Sozinha é complicado. Então, nessa hora, vem o papel da família. Pode olhar que alguns agentes nós vamos afastando. Lá vem o papel da família. Como que a família vai conscientizar o indivíduo, o usuário de crack, se a família é de alguma maneira, ela é refém desse usuário? Esse usuário vai, destrói a casa, bate nos avós, na mãe, pega o dinheiro. Como é que essa família vai conscientizar essa pessoa? Então, essa família precisa de ajuda. Aí essa ajuda vem ou do Estado, com os CAPs, ou então na escola, com prevenção. Então, pode olhar. No caso do crack, eu descarto o papel do indivíduo e o papel da família. Eles são os reféns desse problema. Mas a escola não, o Estado também não e as organizações não governamentais também não. Então, a primeira coisa a se pensar aqui, para você ensinar para o seu aluno, é pensar a própria solução, pensar os agentes. Quem realmente resolve determinado problema. Conseguindo isso, com certeza, não é? Essa intervenção, o uso dos agentes corretos virá no texto do seu aluno. E é preciso investir nisso, por quê? Porque, como nós já falamos, o último parágrafo, que é esse de solução, ele vale 200 pontos praticamente sozinho. Treiná-lo, melhorá-lo, é uma obrigação do nosso aluno, é uma obrigação sua de professor, para que esse resultado seja cada vez mais efetivo.